Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraude, e hoje nós estamos no nosso 23º episódio. Já se passaram aí quase um ano, quase 2 anos, né? Então hoje é só um lembrete que eu tenho para trazer para vocês antes de começar o programa. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, mas conhece alguém que já caiu. E a gente hoje tem um convidado ilustre, mas eu vou pedir a licença para ele para antes de começar a conversar com ele, passar alguns detalhes para vocês. Nós estamos numa nova fase, uma nova temporada. Estamos numa produtora gravando em parceria com a gente, a Pub, que é maravilhosa. Então, estamos trazendo para vocês uma melhoria gráfica, melhoria visual, tanto do podcast, quanto do LinkedIn, quanto do Instagram. E também estamos trazendo os melhores experts com os insights para que a gente possa trazer para você um pouco de conhecimento de como acontecem as fraudes e como se prevenir. Então eu vou passar para o nosso convidado, eu nem vou dar o currículo dele, só vou fazer a apresentação, porque o currículo dele é tão extenso que eu tenho até vergonha de não ter estudado como ele estudou. Ele é delegado divisionário desse cyber do DEIC, ele é expert em fraudes, tem curso no FBI, é reitor de várias faculdades. Aqui está com a gente o Dr. Carlos Afonso Gonçalves. Como vai? Tudo bem? Obrigado Tudo pelo bem? convite. Se você quiser fazer mais alguma complementação na sua apresentação. Se eu colocar mais alguma coisa, tipo curso de datilografia, aí já vão entregar a idade, né? A gente fazia essas coisas antigamente, datilografia e outras Fazia. coisas bem antigas que o povo não conhece mais, né? Não, não. Outro dia, depois de muitos anos, eu vi um fax. Foi num escritório que a pessoa tinha um fax. Meu Deus. Eu perguntei para ela, mas tem algum outro lado? Não tem mais ninguém, né? Agora, diga uma coisa, é seguro o fax, né? Porque ninguém tem. O É. fax hoje está mais seguro que um celular. Então você vê que tem coisas, né? Tem coisas que são seguras, né? Então hoje nós estamos com um tema aqui que é a prevenção e o combate às fraudes. E a gente nunca trouxe ninguém que combate as fraudes, só trouxe gente aqui que dava palpite, né? Olha, tem que fazer isso para combater. Aí vem bastante gente de instituto. Hoje a gente vai trazer aqui a pessoa que está na linha de frente, que pode ajudar as empresas, ajudar o consumidor que está combatendo a fraude e dizer que a gente não está sozinho. A gente tem uma proteção policial efetiva e tecnologia. Isso Então, aí. eu vou dar é um bate-papo, mas eu vou encaminhar uma pergunta para a gente começar esse bate-papo, né? Doutor Carlos, como o senhor enxerga hoje o panorama da proteção de dados das empresas brasileiras e somente hoje eu tenho visto em relação aos vazamentos de empresas públicas, né? Hoje tivemos, acho que semana passada ou 2 semanas, vazamento aí de uma empresa governamental que ela tem de nove ministérios, né? E a gente não fica sabendo muito qual é a extensão disso, né? A gente teve também há 2 meses ou 40 dias atrás também um vazamento no TRE do e-título, né? Onde foram hackeados vários dados de títulos e parece que até criado alguns títulos novos de mesário. Então, como é que está a situação hoje? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente começa a tatear no Brasil de hoje é que nós estamos no mesmo posicionamento de outros países com relação à tecnologia. Apesar de países mais avançados e mais evoluídos possuírem uma boa segurança cibernética, tanto no setor público como no setor privado, a gente tem um fator que é comum a todos esses setores, que é o ser humano. É o ser humano operando uma máquina, é o ser humano acessando um computador, é o ser humano portando os seus próprios dados ou os dados de outro, e a partir daí acontecem ou golpes ou fraudes. E essa divisão entre golpe e fraude é importante, porque quando a gente está falando de um golpe, nós estamos falando da famosa engenharia social, né? O golpe ele existe, ele é desde a década de 1919, Eu diria que desde que o mundo é mundo, 1920, exato. desde a da época mais remotas, a criação do Sim, mundo, já tinha aquele que tinha as três latinhas lá com uma bolinha no meio. Aquele é muito antigo, né? sim, sim. E a gente fixa mais ou menos uma data com o Ponzi, né? 1920, o criador da chamada pirâmide, né? Ah, E sim, de exato. lá para Sim. cá, isso é o que a gente chama de golpe, ou seja, é uma modalidade em que alguém é levado a um erro, alguém é enganado e obrigatoriamente a vítima precisa participar para que exista o crime.
Na fraude, não. Na fraude, eu já tenho uma tecnologia muito mais avançada, eu já tenho a não participação da A vítima. fraude seria um estelionato digital. Na verdade, os dois são digitais, né? A fraude, a vítima não Não, mas participa. o tipo de estelionato que monta, né? Porque você, para montar uma fraude mesmo física, precisa ter toda uma estratégia, né? Sim, para enganar a Isso. vítima se for um golpe. E os golpes hoje, eles estão em volta de 95 a 97% dos casos que a gente vê no cotidiano, que a gente vê no dia a dia. As pessoas sendo enganadas. As fraudes já são mais difíceis de acontecer. Por quê? Porque ela dependeria de uma tecnologia ou do que a gente chama de um insider. Alguém dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, Então você que considera uma fraude, por exemplo, um hackeamento. depende se houve ou não participação da vítima, né? Normalmente alguém deixou a porta aberta, né? Ou a pessoa já entregou os seus dados mesmo sem entender que ela o fez. Então, quando você acessa redes sociais, por exemplo, você está instalando programas no seu computador ou no seu celular, você sempre é convidado a confirmar, olha, você quer compartilhar, você leu a política, você está de acordo em compartilhar seus dados com a empresa X, PTO, e as pessoas nunca leem e vão sempre... Então, mas com esse spoiler que você deu, eu tenho outra pergunta. Você falou do começo que nós temos a tecnologia está equiparada, eu tenho certeza disso, que eu tenho visto, está equiparada no Brasil e fora do Brasil. Mas a outra matéria, que é o humano, ele é um pouco diferente do Brasil, acho que com os países externos, porque a gente está com menos educação digital, que é isso que você falou de entregar. Eu vi hoje num desses institutos que fazem, uma pessoa que quer prevenir fraude, ela falou uma coisa, eu me lembrei agora, né? Uma coisa muito simples que o cara está fazendo, está no LinkedIn, ele fala isso nos cursos dele. Fim do dia, mesa limpa, tela limpa. Você vê, olha só que a gente tem que educar o nosso povo. Eu sempre achei que um dos maiores problemas das fraudes, pela minha experiência que eu tenho vindo com meus convidados, é que a tecnologia está boa, mesmo nas empresas, a prevenção de fraudes, pentests, os firewalls, a própria polícia, mas o humano não está faltando. A gente deu um salto muito grande da pandemia para cá. Sim. Então, a educação digital, como usar e se prevenir, está deixando muito a desejar. Que é isso que o Itaú está fazendo agora, por exemplo, esse banco está fazendo propaganda, né? Sim, sim. E fazer uma prevenção de golpe é relativamente simples. Sim. Tem 3 nãos que você precisa sempre estar falando. Não atenda números que você não tenha previamente cadastrado, não responda mensagens de números que você também não tenha cadastrado e nunca clique em nenhum link que é enviado para você sem que você tenha solicitado. Então eu posso dar o meu quarto? Pode. Não existe almoço de graça. There's no free lunch, né? E sempre você vai ver o criminoso tentando te vender uma facilidade, tentando te passar uma facilidade que não existe. Né? A gente atende lá na divisão de crimes cibernéticos, desde as pessoas mais humildes até empresários de um quilate bem maior. E você percebe que as pessoas elas estão alinhadas com as tecnologias de informação e comunicação, o telefone celular, por exemplo, e elas atuam no piloto automático. Então, elas vão respondendo pessoas, vão mandando e-mail, é o lazer misturado com o trabalho, é a família misturado com o trabalho, e a coisa vai se avolumando, e a pessoa, às vezes, ela sem querer, ela clica em algum link que não deveria e ela dá acesso ao seu Esse professor também colocou uma outra imagem, eu lembrei agora. Estou lembrando as imagens que eu vi hoje cedo, eu estava tentando manter um contato com ele, ele postou uma imagem dizendo assim, banco na rua, várias pessoas andando na rua com celulares e acessando o banco, andando. Fazendo transações. Fazendo transações em banco, em redes públicas, talvez, em Wi-Fi público, né? Sim. Então, assim, a gente não tem cuidado nenhum. Ganhou facilidade, ganhou rapidez, mas não tem o menor cuidado. Eu sempre falo, né, que como é que a gente quer que não sofrer fraude? Se antigamente, para você fazer um pagamento, sentava-se numa mesa, pegava o talão de cheque, olha quanto tempo vai demorar, abria o talão de cheque, escrevia o valor, depois escrevia o valor por extenso, colocava o nome da pessoa que ia receber a conta, cruzava, virava e colocava o telefone e assinava. Então você imagina, hoje o cara faz isso em 10 segundos, ele pega um Pix lá, ele nem vê para quem está indo o Pix, ele nem vê o endereço do marketplace que está comprando.
A questão cultural, ela vem muito em pauta com essa temática de golpe e fraude, especialmente dos golpes, né? Nós temos uma questão aí da pandemia, né? Que a pandemia mudou o mundo, a gente vive num outro mundo Nós hoje. demos um salto de 10 anos em digital. Demos. E nós temos hoje alguma coisa que as gerações passadas não tiveram. Hoje as gerações convivem em 3 gerações, né? Sou eu, meus pais que ainda são vivos, meus filhos que estão aí. Nós todos convivemos no mesmo tempo, né? E com velocidades de pensamento e com valores de pensamento completamente diferentes. Um jovem hoje, ele não tem a paciência, por exemplo, de uma pessoa madura, por exemplo, para fazer um investimento ou para esperar um telefonema ou alguém responder uma Se mensagem. oferecer 10% para ele. Isso é um outro detalhe. A gente fez uma entrevista com um especialista em fraudes, e a gente estava fazendo uma análise das fraudes globais e das fraudes no Brasil. E aí foi perguntado para ele qual que era a fraude nos Estados Unidos e na Inglaterra que existia mais. Principalmente nos Estados Unidos, a fraude que tem mais não é essas fraudes nossas aqui de golpe do emprego, Não. nem é de pirâmide e de investimentos. É. De investimentos, porque o jovem lá quer muito rápido que ganhar. Então, se alguém oferece 10%, nem precisa, porque lá os juros são mais baixos, se oferece 5%, ele já não toma cuidado e embarca, né, nesse daí. Vai, porque a saving account dos americanos, você coloca $100 hoje, daqui 10 anos ela vai ter $100, né? Se ele quiser ganhar, ele vai ter que arriscar, ele vai ter que colocar no mercado, comprar ações, títulos, e aí vai. Isso é o que é nos Estados Unidos as fraudes. Bom, mas partindo disso, quais as principais ameaças cibernéticas que principalmente as organizações devem se preocupar? Principalmente as empresas, né? Empresas públicas e particulares. A empresa pública está na LGPD, que ela tem uma obrigação dobrada, né? Ela tem, como ela guarda dados sensíveis em maior quantidade, e ela não é obrigada a fornecer dados, então ela tem um cuidado maior para que esses dados não vazem. Nós tivemos como exemplo, ano passado, se não me falha a memória, um vazamento de dados da SPTran de 12 milhões de dados, né? Onde tinha dados bem sensíveis ali. Esse caso a gente apurou pela Cyber lá, né? Então, e o que deu esse caso? Nós chegamos ao vazador, e na verdade tratava-se de uma extorsão. Ele vazou uma base de dados muito antiga para justamente tentar uma vantagem econômica aí com relação à SP-Trans. Mas, independentemente desse caso, o que acomete as empresas hoje em dia é que uma grande parcela delas ainda não se ateve à questão da segurança cibernética. Elas não estão, por exemplo, habituadas a ter no seu demonstrativo de resultados ou na sua linha orçamentária os gastos e os investimentos com segurança cibernética. Você está falando a linguagem que eu tenho falado, as duas coisas. A linguagem da educação digital, e que as empresas não consideram a segurança como investimento, elas consideram como despesa. Como despesa. E às vezes a gente atende alguns casos, né, em que você vai na empresa e ela usa um firewall gratuito ou um antivírus de demonstração, né, e empresas grandes com 300, 500 funcionários, tentando ou imaginando que se ela simplesmente colocar algumas câmeras de vigilância, a segurança dela tá feita. Não é mais física. Pois é, e o que acontece é o seguinte, nós não temos fronteiras no crime virtual. Então, um criminoso da Finlândia, da Suécia, ele manda um e-mail com ransomware para o mundo todo, e ele vai atingir uma vítima no Brasil, no Paraguai, na Holanda, na África, na Austrália. Não tem limite. O desse cyber tem tido muito caso em que os fraudadores estão de fora, somente nos países asiáticos? Nós temos de Brasil todo, né? E não só São Paulo, né? A gente tem tido criminosos do mundo todo também. Por quê? Os países asiáticos, somente os países asiáticos e a Nigéria, né? São um celeiro de fraudadores, né? Na verdade, a Nigéria, ela é um país hoje que, para nós, ela tem recebido alguns telefones furtados ou roubados no Brasil, tá? E alguns de São Paulo, inclusive. Mas, em termos de fraude, os nigerianos, eles são muito aplicadores do chamado golpe do amor, né? Eles pegam alguns números, entram em contato com mulheres
e tentam ali Eles fazer uma começaram, arrecadação de dinheiro. eles foram os arquitetos das fraudes, dessas fraudes, não de golpes, as fraudes, daquelas, na década de 80, no final da década de 80, daquelas que você recebia um e-mail, a fraude era por Do e-mail. príncipe, né? Isso. Aí depois eles passaram para o golpe do amor, É. né? Eles passaram para o golpe do amor, né? Mas eles não têm quem tem mais a mão de obra de call center, né, do mal, é um país asiático, né? O Brasil tem um call center forte também. A gente tem conseguido aí derrubar algumas quadrilhas grandes e importantes que têm tentado aí simular alguns bancos, né? Os call centers do crime, eles não, eles, eu tenho um call center, não do crime. A gente tem um call center, a Moraes Advogados, é um escritório de advocacia, tem há 41 anos e ela, além de advocacia, ela tem um call center. Eu comecei a estudar justamente porque nós éramos fraudados. O nosso WhatsApp era clonado, os boletos, até ações judiciais de veículos de busca e apreensão acabavam fazendo acordo lá por vazamento de dados, muitas vezes do próprio banco, os vazamentos de dados. E já faz tempo isso daí, e a coisa evoluiu, né? Uns 6 anos atrás, mais ou menos, uns 5 anos atrás, uma dessas enviadas de fraude para o nosso WhatsApp Bills.me, o cara acabou enviando as planilhas do call center. E tinha lá uma planilha lá que estipulava metas, igual a nossas. Sim. Banco tal tem de meta por dia, tal pessoa. A mecânica é a mesma, né? A estrutura é a mesma. Exatamente, e as mesmas pessoas. Só para eu acho que você conhece, mas eu já estou nisso há algum tempo. Eu estava, faz uns 2 meses, depois eu virei telefone hot. Porque quando você atende, é telefone hot. Eu cheguei correndo no escritório uma tarde e apareceu lá Renato Banco do Brasil. Eu atendi porque Renato Banco do Brasil é o meu gerente, o número estava correto. Ó, aí tudo bem, uma fraude e tal, o cara tentou passar a fraude, que eu tinha passado um cartão, ele errou, porque ele falou que era crédito, meu cartão era só débito, mas o mais importante que eu vi dessa fraude, a voz. Eu conheço call center, porque eu tenho função de call center, a voz, a impostação, a maneira de fazer, super profissional. Eu quase falei para ele, parabéns, hein? Você... Quase conseguiu. Porque, não, assim, o trabalho dele foi bem feito, né? É uma fraude, mas o trabalho foi... Então, eles estão muito profissionalizados, né? Nessa parte de usar a voz e tal. E aí, continuo agora, virei telefone hot. Cada tempo... E você vê que eles têm tecnologia, mas precisa também de gente de marketing. Sim, sim. Porque outro dia eles mandaram a mesma mensagem um domingo. Domingo... Não dá, né? Domingo o gerente de banco não vai ligar para você, né? Só se eu ganhar na loteria, ele sabe, né? É porque é discadora, né? É discadora. Então ela vai programando, a discadora lá, a inteligência artificial deles, ou natural, não viu que era um domingo, vestido na segunda-feira. Porque eles programam dia, hora e sabe que banco é melhor essa hora o cara atende, o dia, entendeu? E assim, sobre os hackeamentos, o que você pode dar de ideia para a pessoa além disso? O que ela pode prevenir? Se ela for hackeada a empresa, ela deve procurar o DC Cyber ou simplesmente tratar lá, correr atrás para tentar pagar o resgate e ter os dados de volta, que nem sempre tem? Qual que é o caminho melhor que você recomenda? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cumprir a lei, né? Então, as empresas hoje, elas precisam, até por força da Lei Geral de Proteção de Dados, ter um plano, né, de contingência e atendimento a incidentes cibernéticos. Então, a empresa tem que ter o seu backup, a empresa precisa ter os seus funcionários sempre bem informados e capacitados. E nesse plano de atendimento ou de resposta a incidente cibernético, ela, em algum momento, ela vai ter o registro da ocorrência e a busca pela autoridade policial. Então, ela não vai escapar de fazer isso. Ela precisa ir, de fato, efetivamente, atrás do registro da ocorrência, né? Mesmo a pessoa física também precisa, toda vez que ela tiver uma ocorrência, até para poder ter a ajuda da polícia, ela precisa registrar, para ter uma estatística disso, mesmo que não consiga prender, ela tem que, como cidadão, dar esse retorno. E a empresa também, eu também compactuo com essa ideia, a empresa tem que levar o conhecimento da autoridade. Sim, Independente se ela vai recuperar os dados, se ela vai pagar resgate, aí, o problema interno dela que está com ela, mas ela tem que dar conhecimento, senão a gente vai virar no mundo só sem lei, né? E a lei existe, e embora o crime de estelionato não seja um crime que preveja
a possibilidade de uma prisão durante o curso da investigação, a não ser que seja em uma organização criminosa ou uma quadrilha, as pessoas precisam registrar as ocorrências, até para que a gente consiga identificar mais números que estejam Sim, aí praticando fraudes e IPs de máquinas e coisas dessa natureza. porque isso está ligado entre si, né? Está ligado. Mesmo sem dar os nomes, você pode compartilhar algumas fraudes notáveis que aconteceu ou golpes notáveis? Olha, a Que, gente que, tem de preferência que o dele sabe teve sucesso. A gente tem tido um sucesso muito grande em recuperação de ativos que tenham sido desviados. Porque a investigação de crimes cibernéticos ela não é única e exclusivamente da polícia judiciária, mas ela também tem uma participação muito grande das instituições. Então, Do COAF. do COAF, o COAF ajuda em muito, as instituições financeiras, a própria rede de instituições financeiras, tanto bancos quanto FDICs, também tem umas equipes de proteção cibernética muito boas e as operadoras de telefonia também. A gente está arrumando para um momento em que você obter uma linha de telefone celular vai ser quase que o mesmo processo de você abrir uma conta. Então vai ter que ter impressão digital, Face ID, KIC e todos os cuidados que você tem para abrir uma conta. Enquanto isso não vem, o que a gente vê hoje que mais acontece? Mais acontece são falsas centrais telefônicas que, apesar do banco avisar, olha, não vou ligar para você, não vou mandar e-mail para você, não vou mandar link para você, as pessoas ainda acreditam, porque vem lá uma foto do banco, um número que parece ser o número do banco ou que é o próprio número do banco, mas a pessoa acaba caindo nesse tipo de golpe. Compra de automóveis, né, em que o fraudador ele liga para a pessoa e quer comprar o carro, fala assim, olha, só que o carro vai ser para o meu primo. Então ele vai aí ver, você não, por favor, não fala de valores com ele, quem vai te pagar é um outro amigo meu, quer dizer, algumas histórias. Já vi um desse igualzinho. Igualzinho. Porque os golpes se repetem, o falso leilão. Né? O falso leilão tem sites, as pessoas, o criminoso hoje, ele replica um site, né, idêntico, ele faz um site idêntico. Só um parente, com relação essa falsa central telefônica, a Anatel já tomou uma providência. Eu sei porque a gente usa 0800 Sim. E na última contratação a gente precisou se identificar, fazer Sim. procedimento diferente. Não Sim, estão sim. mandando 0800 para todo mundo, já é alguma coisa, né? Os setores estão se fechando em Sim. torno disso, isso é muito bacana. Nós temos ainda um elemento que era dificultador de identificação de IPs de equipamentos, que era a porta com 32 bits, estamos indo para 128, é o famoso IPv4 que está indo para IPv6, ou seja, eu vou ser capaz de identificar numa rede qual é o equipamento que está conectado e da onde é que já está. O HD? Não, o IP do equipamento o IP. na rede. Sim, o IP então com o HD está dentro, né? Porque antigamente identificava o HD, né? Na verdade, a gente identifica o MAC address, né, do equipamento, como se fosse o chassi, sim. Né, cada equipamento você vai ter uma facilidade maior. Sim, em localizar. Um caso desse, a gente trouxe ele, eu gravei ele em 2 episódios, o 8º e o 9º, se você tiver curiosidade, o som não está muito bom, mas foi o maior hack do Brasil, não sei se você ouviu falar, o Storni. Sim. Já ouviu falar dele? Sim. Então, ele hackeou a NASA com 19 anos. E ele participou da Operação Catedral, que foi na década de 80, onde ele conseguiu aprender 180 HDs, né? Sim. Inclusive, em operações policiais, ele foi pessoalmente. Você imagina a capacidade do cara para poder fazer esse trabalho quando não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Você está me contando hoje que já aumentou aí a maneira de você aprender os IPs da máquina. Então, isso é muito bom, uma notícia boa, né? Sim. Porque a gente, quando está falando de fraudes, elas acabam indo para um outro patamar. Elas são muito grande o fio da meada quando você puxa. E você me falou uma coisa e já puxou para outra, que é a sextorção, que é a pedofilia, né? Que entra já nos jogos também,
que as crianças acabam sofrendo um golpe, porque usa o cartão da mãe, então, entendeu? Então já vai para essa parte. E os golpes esses outros golpes, os golpes humanos, digamos assim, sexuais ou humanos, são os mais graves, né? Porque além do prejuízo financeiro, né? O prejuízo emocional é como uma ação física de um estupro, alguma coisa assim, fica uma marca indelével aí, né? Fica, e isso é uma coisa muito importante, porque o que a gente tem visto hoje em dia é o seguinte, que pai e mãe não estão querendo ser pai e mãe, estão querendo ser amigos, né? E a gente precisa cada vez mais, nesse universo cibernético, de pais que sejam pais e mães que sejam mães, ou seja, o não também é resposta, né? Eu sempre atendo alguns... Eu vou passar esse procedimento aí, vou gravar esse procedimento e vou marcar para levar para minha casa, porque sim, eu acho que isso aí é fundamental. Eu tenho uma filha de 11 anos e estou sentindo essa dificuldade que você está. Está difícil dar o não, né? E eu tenho um livro de cabeceira em casa, procuro usar esse livro, passar, porque não depende só de um pai, depende do casal, né? Tem uma política uniforme, né? Era um psicólogo bem antigo, já faleceu, em Samitiba. Quem ama educa, é o livro Quem Ama Educa, do Issam Quem Ama Educa, exatamente esse livro. Então, muito bom, é muito isso bom. que precisa hoje para as pessoas educar os filhos, porque isso faz parte da nossa política aqui de fraude, da nossa prevenção. Não é da polícia, é dos pais em casa. Precisa disso. Nós estamos tratando de hackeamento, estamos tratando do consumidor que foi fraudado de alguma maneira, o produto não entregue, ou o site era falso, mas também cuidar das crianças, né? Criar das crianças, que a internet é uma estrada aberta, que não tem a polícia lá na estrada, ela vai para qualquer lugar. Se não tiver a prevenção em casa dos pais, não tem o que fazer nessa estrada. Não. É engraçado porque a maioria das redes sociais não admitem menores de 12 anos, né? E os próprios pais criam perfis para os seus filhos, menores de 12 anos, e colocam eles ali em contato com criminosos de toda sorte, né? Exatamente. Mas assim, os pais que têm que fazer. Não adianta fazer lei, né? No estado, em Nova York, eu acabei de publicar um artigo em Nova York, a cidade de Nova York promulgou uma lei que agora só pode entrar no TikTok quem tiver mais de 18 anos, e fez a lei do silêncio. As redes sociais têm que extinguir a partir das 12 horas até as 8 horas da manhã. Da meia-noite às 8, não pode entrar crianças com perfil abaixo de 18 anos. Então, ela criou essa lei, né? E também criou uma parte da lei que outra lei que ela vai obrigar as empresas, as redes sociais a ter um controle maior, colocar mecanismos para detectar se aquele perfil é real. É possível fazer isso, né? A tecnologia ajuda. O que não ajuda, na verdade, é o nosso usuário, né? O nosso usuário, ele não gosta de pagar tributo, mas ele gosta de exigir serviço. Ele não gosta de cumprir a lei, mas ele quer uma proteção legal. Você vê a rapidez com que as redes sociais se moldam e se adequam à legislação dos países. Você imagina, por exemplo, aí uma empresa do tamanho da Meta, né? A Meta é detentora do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ela funciona no mundo todo. Em cada país é uma legislação e ela consegue prestar um serviço e atender a legislação de todos os países. E o que acontece? Às vezes um cidadão ele consegue ou ele quer burlar aquele aplicativo, aquela mídia social. É o caso da mãe e do pai que cria um perfil para uma criança. É o caso da mãe e do pai que dá um cartão de crédito para a criança ter um crédito, um limite, por exemplo, para participar de jogos, né? E aí não tem Estado ou estrutura de Estado que consiga proteger aquela criança. Sim. Exatamente isso aí, porque os pais têm que estar perder um pouco mais de tempo, né? Se quer dar um crédito, né? Ele vai lá, coloca o crédito, ele tem que dar o perfil para a idade certa, porque na nossa época a gente não entrava nem em cinema, né? O que é pior, entrar na internet ou entrar num filme proibido para 18 anos? A diferença é que nas gerações anteriores, né, o pai falava não, o assunto encerrava. Né? Hoje você vê que as crianças elas não estão sabendo lidar com frustração e não estão sabendo aceitar o não como uma resposta.
ou, né, que o pai ou que a mãe tenha imposto a um determinado comportamento ou valor. E isso é muito visível. E você percebe isso no dia a dia, né? Nas relações das pessoas, né? O conflito geracional hoje em dia, ele é muito maior do que era 10, 15, 20 anos atrás. Hoje tem mais relações, mais separação de pais, até porque às vezes não aguenta o tranco de ficar cuidando dos filhos e acabam separando aí, né? O Desse Cyber, ele trata tem esse tipo de atendimento, de reclamação de sextorção, de crimes do amor? Temos Vocês bastante, também porque têm? são crimes patrimoniais, né? São, E eventualmente a gente também ajuda as nossas mas um número unidades. pequeno, né? Porque as pessoas têm vergonha normalmente de se expor nisso aí, né? Olha, é um número bem maior do que a gente gostaria, Ah, é? né? Tem a volumetria de trabalho nessa área, ela existe, né? Mas o que a gente percebe é exatamente aquele problema de fundo de cultura e de educação. Eu achava que tinha pouco, porque Né? eu trouxe uma promotora aqui que ela cuida dessa parte nessa parte de crimes do amor e ela de feminicídio e tal, que tem uma coisa tem a ver com a outra, porque né, tem muito a ver. E ela falou que as pessoas é difícil, né? Difícil convencer as denúncias, né? E eu Quando a gente também tem criança, a gente vê que os pais geralmente correm com essa temática assim. Quando é a extorsão sexual de pessoas adultas, de né? nude, essas coisas. A gente já vê um pouco menos, né? Mesmo porque a pessoa ela acredita no criminoso. O criminoso fala, olha, não adianta você fazer boletim de ocorrência, porque eu tenho conhecido na polícia, aí não vai dar nada, né? E pessoas que às vezes usam até a própria imagem da gente, né? Não raras vezes você vê alguém aí Vocês pega a foto de um delegado de polícia são fraudados, né? e começa a pedir dinheiro para as pessoas, né? Eu tive um caso, um único caso. Eu tinha antigamente um celular que eu compartilhava na internet para as pessoas contar os crimes, né? Eu tive um caso uma vez, um sábado, e eu tentei conduzir ela para um flagrante, porque o crime estava ainda acontecendo. Já havia gasto, ela já havia feito depósito de 30 mil reais, aquela história normal do tipo Tinder lá, né? Que o cara foi para Dubai, veio uma encomenda, essa história da encomenda, e eu tentei convencê-la. Um sábado à tarde, eu fiquei a tarde inteira com ela, tentando convencê-la que a gente armasse alguma coisa, chamasse autoridade, armasse algum flagrante para tirar esse cidadão aí do ar. Aí, no fim do dia, ela sumiu, apagou o perfil, nunca mais eu fiquei sabendo, né? Não fiquei sabendo. Isso Então, tem bastante também. eu tentei ajudar, mas não consegui, né? É, hoje, os golpes de plataforma, assim, de plataforma de marketplace também tem um volume grande, né? Eu creio que tem um volume grande, acho que banco tem mais, né? Olha, na verdade, o golpe ele se utiliza de qualquer empresa, né? O que nós vemos, né, um pouco do que a população não está vendo aí é o seguinte: as empresas de marketplace, de vendas de produtos online, elas têm montado equipes de segurança cibernética muito fortes e muito efetivas. Tanto é que se você faz uma compra numa plataforma e eventualmente aquele produto não lhe é entregue, você não sofre prejuízo, né? O problema é quando o cidadão que está fazendo uma compra ou ele está fazendo uma locação de um imóvel para passar o final de semana, por exemplo, ele está ali e fala, você não me dá um desconto? Eu não posso te dar o desconto pela plataforma. Vamos negociar fora, me manda um WhatsApp nesse número aqui. Aí ele cai no golpe. É igual o golpe do frete, né? O golpe de frete, a O mesma golpe do coisa. frete, que o Se cara você está na anuncia um produto plataforma, barato, aí anuncia um produto barato, mas é um produto que não pode ser entregue pelo correio, na normal, uma coisa grande, e aí ele fala, você paga o frete aqui por fora, depois você compra na plataforma. Já está acertado o frete. E aí o cara acaba caindo no golpe, né? cai no golpe. Eu vi uma vez um golpe, que foi um golpe sui generis, né? Porque eu acho que eu vejo mais golpe no Instagram e no WhatsApp. Por e-mail também um pouco, mas o Facebook eu só tive até hoje 50, pelo menos que eu me lembre, de golpes mais relevantes, 2 golpes no Facebook. Um deles foi uma carta de crédito. O cara conseguiu comprar uma carta de crédito pelo Facebook, uma carta de crédito de 105 mil reais. E foi curioso, porque ele estava comprando uma Renegade, na época ele falou que era 114. Não havia muita diferença, muita vantagem, muita lei de gesto aí. E o segundo foi mais curioso, não sei se você já viu esse tipo de golpe, se acontece em que o cara anunciou uma casa com fotos, tudo direitinho, a casa lá,
Claro, aí é uma fraude, com a ajuda da empregada, o cara foi morar o fraudador e foram ver a casa e compraram a casa, pagou a casa, mas não pegou nenhum documento, não olhou no registro de imóveis e passou uns 2 meses, a pessoa foi viajar, demorou bastante, quer dizer, deu pro cara sumir, e o cara montou a casa, pôs o carro dele lá, pôs o cachorro, eu vi as fotos, né, do negócio. Equipou, né? Comprou geladeira, Não, cama. ele tinha tudo, a casa foi montada, só que ele adequou com a cara dele, o cachorro dele, o carro dele, porque a mulher não tinha, levou o carro, colocou os enfeites dele para dizer que uma pessoalidade na casa, e vendeu a casa. E 2 meses depois chegou a dona da casa. Você já viu algum outro tipo de crime desse daí? Já, com originalidade já. dessa daí? Na verdade, se você parar para pensar, né, o crime só acontece porque a vítima ela não presta atenção nos cuidados que são mínimos, Sim. né? Você vai comprar um imóvel, você tem que ir no registro de imóveis. Ah, mas eu não entendo disso. Procure um advogado. Né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Se você quer comprar 1 quilo de carne, você vai na oficina mecânica ou você vai no açougue? Você tem que ir no açougue. Você quer comprar remédio, você vai comprar remédio na farmácia ou na banquinha da feira? Você vai comprar na farmácia. E as pessoas precisam entender isso. Instagram é um álbum de foto e vídeo. Facebook... Foi criado, nós estamos conversando lá fora isso há pouquinho, né? Exato. Foi criado lá, antes de começar o programa, ele estava falando isso aí. Ele até a Meta comprar era um álbum de fotos, depois a Meta comprou, virou agora, virou a parte comercial. Então hoje lá você está lá vendo um álbum de fotos, você já vai, já compra e não toma cuidado. Hoje todo mundo quer usar a mesma plataforma, muito channel, né? Usar a mesma plataforma para tudo, né? Nem sai. Convergência, né? A gente, em relação ao trabalho que a gente faz de recuperação de crédito, para nós o WhatsApp é a melhor coisa, porque o WhatsApp você manda uma mensagem, um link, se a pessoa quiser falar com a gente, fala imediato, ela pode falar uma semana depois, 3 dias depois, então fica lá, ele não sai do aplicativo que ele está usando, ou ele está no lugar que não possa na hora, ou não quer, então é muito útil isso aí. Mas como a gente usa como utilidade de negociar uma dívida honestamente, outras pessoas usam a mesma coisa para poder acabar, essa mesma ferramenta benéfica, elas tomam uma ferramenta maléfica. Eu queria perguntar para você como é que funciona aí para se precaver contra esses malwares que são vindos, e ransomware não vem por link, né? O ransomware é diferente, é o malware que vem por link, né? Na verdade, os dois podem vir, né? O formato como você encaminha um vírus malicioso, né? Ele pode ser por mensagem de aplicativo, ele pode ser por uma mensagem, por um e-mail, ele pode ser por uma foto, ele pode adquirir qualquer formato transitável na internet. Pelo QR Code também, né? Pode ser pelo QR Code, né? O básico da educação cibernética para você evitar cair em qualquer golpe são os 3 nãos, né? O famoso não atende se você não conhece, não clique e não responda. A partir daí, você tem uma segurança que já te protegeu em 98%. 98%. O restante, se você é uma pessoa física, ter lá no seu computador um antivírus, né? Se você é pessoa jurídica, ter lá um firewall, ter um procedimento operacional padrão na sua empresa, fazer redundância de link, fazer links apartados para o público em geral e para os profissionais da sua empresa, servidores particionados, né? Então você não pode ter no mesmo servidor de contas a pagar, você não pode ter o servidor de contas a receber, nem o servidor do RH, você precisa fazer isso apartado dentro da sua própria empresa. Como é a divisão física, né? Quem faz o faturamento não recebe. recebe. Exato. Senão o cara quem compra não paga. Né? Quem compra não paga, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a Deep Web? Podemos. Então, como é que a polícia monitora essa Deep Web, que é a Dark Web? A gente tem algumas ferramentas recentes que a gente comprou faz coisa de 3 meses, que a gente consegue transitar pela Dark Web e encontrar ali algum conteúdo que seja relevante para uma investigação. O que as pessoas precisam desmistificar sobre a Dark Web é o seguinte: 90% de quem está ali são estelionatários. Né? Então, nossa, eu consegui navegar na Dark. Então eu vi que tinha um cara lá vendendo um rim, vendendo um pulmão, maconha hidropônica, homicídio. Né? Ele vende, só que ele não entrega nada. Né? Então as pessoas precisam ter também
essa visão de que é um ambiente onde 90% das pessoas que estão lá são estelionatárias. E elas são estelionatárias de todos os níveis. Ela vai desde vender droga e não entregar, até vender segredos industriais e entregar ou não. Então, cria-se ali grupos, né, em que você, para fazer parte, por exemplo, a gente estava monitorando um grupo muito interessante. Eles eram um grupo de brokers, em que eles prometiam que todos ali ficariam bilionários em um ano. Vendendo o quê? Vendendo informações privilegiadas. Então, para você entrar para aquele seleto grupo, você tinha que trazer uma informação e 50 mil dólares em cripto, né? Ou seja, você imagina quantas pessoas não deram dinheiro para esse... Se arriscaram. E receberam o quê? Nada. Por quê? Porque se você tem uma informação privilegiada, primeiro você não vai passar essa informação para ninguém. Se você é um broker, você vai usar essa informação que você tem, lógico. Já sabendo que isso aí é contra a legislação. Sim, já está cometendo um crime. Você cometeu dois, está vendendo pois isso. Pois é. Né? E a pessoa que comprou parte com o terceiro, né? Então, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que, por exemplo, esse pessoal que faz esse broker aí, eles têm um programa que foi criado por um hacker, lógico, que ele consegue trafegar, entrar e sair e sem ser identificado, porque não identifica o IP, não identifica nada. Ele tem já conseguiram desenvolver esse programa, né? Na verdade, a navegação em Dark Web é uma navegação anônima. Você tem um navegador que você usa, um Onion ou um Tor, que ele Sim, mas depois específico. Eles inventaram outra coisa dentro do Tor ou desse outro navegador que ele consegue ainda, digamos, virar fumaça. Você vira fumaça... Porque o Tor dá para identificar, não dá? A polícia tem ferramentas que consegue identificar. É muito difícil você identificar a pessoa. Você vai atrás de rastros que você consegue ver na navegação. O que a Dark Web tem de diferente da Deep Web ou da Surface? A Dark Web ela tá lá embaixo. Ela tá lá embaixo. Está lá embaixo. Ela é um compartimento mais para baixo. É um compartimento lá embaixo e ela transita a informação nos chamados nós. Então, se eu estou aqui conversando, eu quero comprar um produto de um marketplace da Espanha, eu vou ter 2 nós de internet daqui até a Espanha. E se eu quiser transitar e navegar na Dark Web e conversar com alguém que está no bairro do lado, eu vou passar por 30, 40 nós de internet. Então, cada nós ele embaralha, ele criptografa, ele manda por um caminho diferente que é mais difícil você chegar. Agora, a tecnologia, ela avança para todos os lados. Da mesma forma como o criminoso acha suas janelas e vai praticando os seus crimes, a polícia, as empresas também vão desenvolvendo tecnologia para justamente evitar esses crimes, né? E fechando aí as portas abertas e sofisticando, por assim dizer, a prática do crime, né? E da prevenção também. Você já ouviu falar de um vírus que foi modificado por brasileiros, o Mauri, que foi modificado, chama Prelex? Não. Então, eu fiquei sabendo desse vírus. É um vírus que os fraudadores, estelionatários, ele infecta o servidor das redes que tem terminais de cartão de crédito. Então, o que ele faz? Ele, quando chega lá com o cartão NFC, que é o mais seguro, ele diz que não passa o cartão por algum motivo. Então, insere e aí ele consegue capturar todos os dados e a senha que o cara colocou ali e aí vai parar, logicamente, a compra, realizada a compra, mas vai parar os dados no servidor onde está infectado. Tá. Ele depende de um insider aí, né? Para ele conseguir colocar isso dentro de uma rede de... Aí tem o fator humano, né? Sim. Tem o fator humano que sempre ele copula o fator humano e aí coloca dentro da rede. E assim, é uma coisa difícil de saber. Quem sofreu a fraude, ele não sabe onde foi. Ele não sabe se roubaram o cartão dele, se essas fraudes, geralmente a própria... Porque brasileiro criou isso aí. A própria empresa ela acaba indenizando porque ela identifica que ela foi decorrente da falha de um processo interno, né? Já não teve a participação da vítima. A vítima nem sabe o que aconteceu. Nem sabe. Mas tem uma coisa bacana que a gente orienta as pessoas a fazerem com relação a cartão, que é a seguinte prática, né? A maioria dos bancos, não só os digitais, mas os bancos mais antigos e tradicionais, no seu cartão de crédito ali, quando você abre o seu telefone celular no seu aplicativo do banco,
você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir o seu valor de compra, o valor de crédito. Sim. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Deixa esse valor zerado. Quando ela vai comprar alguma coisa, ela abre o aplicativo do banco, aumenta o limite até o valor da compra, vai fazer uma compra de R$ 200, por exemplo. Joga ali R$ 200, faz o pagamento por aproximação ou pelo próprio cartão físico e depois volta para o zero novamente. Então, se em eventual captura, por exemplo, nesse golpe que você aí trouxe aqui para nós, não haveria a possibilidade da segunda compra sem que a própria vítima autorizasse ali o limite do cartão. Então, uma dica boa, dá um pouco de trabalho, mas faça aí. Porque segurança dá trabalho, não tem segurança sem ter trabalho nenhum. Se você deixa a porta aberta, alguém vai entrar. Exatamente isso. Se você deixar o carro na rua com a chave aberta, vão roubar seu carro. Então, você tem que tomar essas precauções, porque, sim, tem aquela história, né? Caldo de galinha e prevenção não faz mal a ninguém, né? Sempre, sempre. Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu gostaria de ficar mais umas 2 horas com você, aprendendo seu conhecimento. Para mim, foi riquíssimo essa troca de informações que você me trouxe, esses insights. E realmente, se puder uma outra oportunidade, eu gostaria de continuar com outro episódio para trazer mais, porque as fraudes também precisam ser atualizadas, né? Sim. Então, sim, daqui a algum tempo, a gente vai voltar a gravar, se houver a sua aquiescência, né? E as pessoas querem saber como é que elas podem se comunicar com você. Você tem está nas redes sociais, está na mídia, o que podem entrar e perguntar e sorver um pouco do seu conhecimento. Eu tenho minhas redes sociais, né? Posso te passar aqui para você incluir aí também Isso, depois pode falar aqui. na Sim, base a gente aí, vai né? deixar depois aqui no rodapé. Pode deixar no as redes rodapé. sociais. Vou deixar, se você me permitir, também Sim. uma árvore de resolução de problemas que a gente criou na divisão de crimes cibernéticos. Sim. Justamente quando a pessoa teve um problema nas mídias sociais ou no e-mail, ou ela quer a devolução de um Pix que ela acabou de passar. Hoje o mecanismo especial de devolução, MED, né? o MED está muito avançado, ele já está com 5 camadas de proteção. Então isso é muito bacana também. E o link da delegacia eletrônica para que a pessoa possa fazer aí Fantástico. É um isso boletim que nós precisamos. online. É isso que a gente precisa, né? Porque se caiu numa fraude, não é para cair, é para prevenção, mas se cair numa fraude, há necessidade de fazer um boletim de ocorrência, e se for uma fraude que envolva um banco, procurar o banco, porque tem o MED, sistema de devolução direta, né? Então vocês têm que tomar todas essas providências, não deixar que só a polícia faça o trabalho dela sem nenhum suporte para isso. Então, eu agradeço ao Dr. Carlos Afonso, e foi fantástico, e a gente promete voltar aqui no outro episódio. Aos internautas, assine o canal, que a gente envie sugestões no nosso LinkedIn, no Instagram, para que a gente possa trazer convidados que têm insights que vocês estão querendo ter esse conhecimento. E agradeço, até o próximo episódio.